Um bom administrador público é aquele que entende todos os conceitos e nuances por trás dos poderes administrativos que norteiam a administração pública. Quando eu falo de poderes administrativos, eu não estou falando de poderes governamentais ou poderes estatutários, mas sim poderes relacionados à questão administrativa do Estado, da nação, dos municípios, de uma maneira geral, ao poder da administração pública. O que é o poder administrativo? O poder administrativo é o conjunto de prerrogativas do direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance os seus fins. Ou seja, a gente tem o Estado-nação, o Estado soberano, nós temos os municípios, os estados, e cada um desses nós temos as oligarquias, relativamente seguindo os preceitos do Estado, da nação, do município, mas um cunho geral. Eles vão seguir a mesma ideologia, que é alcançar o fim de que prever um melhor resultado para a população, para os cidadãos que vivem no município, no estado, na nação. E aí, desse ponto, a gente tem os funcionários públicos, a gente tem os agentes públicos e administrativos que trabalham e exercem funções públicas administrativas dentro dessas oligarquias. E aí, então, o jurídico, o poder público, o poder e o direito público concede a esses agentes administrativos direitos e deveres que eles devem seguir. Então, eles colocam ali quais são seus poderes, prerrogativas de que possam agir em determinado fim, com determinado objetivo, para que consigam atingir o fim do Estado, que é promover uma qualidade de vida para os cidadãos que vivem sobre esse Estado. Aqui cabe dizer que quando a gente está dentro do âmbito da administração pública, utilizar o poder de uma forma egocêntrica não é o resultado que se espera de um agente administrativo público. É necessário que ele pense que ali como ele está, ele precisa gerar resultado, ele precisa dar suporte para a população e não retirar da população. Então vamos conhecer um pouco quais são os poderes administrativos que o direito público concede para os cidadãos. Nós temos o primeiro poder, que é o poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? O poder regulamentar, ele vai ser aquele poder de editar normas gerais que complementam a lei, que completam a lei. Ou seja, aquele agente administrativo que vai ter o poder de ter a legislação e ele pode complementar a legislação, complementar essa lei. Como, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma legislação, uma lei que diga que dentro da uma via expressa não se pode andar acima de X quilômetros por hora. Dessa forma, o agente administrativo ele pode complementar essa lei, colocando que também não se pode dirigir abaixo de uma velocidade X por hora. Eu posso pegar e dizer, olha, você tem que andar nesse meio termo. Então, qual que é aqui a característica básica do poder regulamentar? Então, ele regulamenta, ele vai complementar a lei. Então, o que acontece? O agente administrativo, ele analisa a lei, ele analisa a legislação e ele percebe que falta alguma coisa para ela ficar melhor. Eu preciso, então, complementar essa lei que está estabelecida ali pelo poder, que foi pelo direito público, pelo judicial. Ele foi lá e eu vou lá complementar. E eu não posso inovar no ordenamento jurídico. O que é isso? Eu não posso criar uma lei para substituir aquela. Eu tenho que complementar. Eu posso criar normas que vão complementar a lei, vão ajustar e melhorar a lei, mas eu não posso substituir. Ou seja, eu não posso chegar e trocar uma lei que proíbe a transitar em velocidades superiores à máxima e colocar que pode transitar a qualquer lugar. Não posso, eu tenho que respeitar o ordenamento jurídico. O que está estabelecido deve se manter estabelecido. O que eu posso fazer dentro do meu contexto, do meu poder regulamentar, é eu melhorar. Eu colocar normas e coisas que façam com que ela fique melhor. Eu complemento a lei caso eu veja uma falha ou caso eu veja a necessidade dessa complementação. Mas eu nunca posso estar alterando, essa é a característica básica do poder regulamentar. Aí nós temos o poder hierárquico, que é o poder de comandar instâncias inferiores. Então, quando a gente trabalha a administração pública, nós temos a hierarquia dentro da administração pública, que são setores, cargos, funções e órgãos que vão estar comandando instâncias inferiores. Como a gente vê isso muito quando a gente olha só dentro da questão jurídica brasileira. Então, nós temos os juízes dentro das cidades, os juízes dentro dos estados. Então, eles são ali uma função, eles estão em um cargo de poder que eles exercem para poder julgar
determinados delitos, determinados crimes, determinadas ocasiões e competências. Mas caso hoje haja a recorrência, né, eu vou recorrer dessa decisão tomada pelo juiz, eu vou recorrer ao Supremo Tribunal. Aí eu tenho o Supremo Tribunal Regional, depois da região aonde esse juiz está alocado. Se caso eu recorrer, eu vou ter o Supremo Tribunal de Justiça, depois o STJ, depois eu tenho o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né, que um está acima do outro, né? Então um comanda peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Do outro, né? Então um comanda o outro, por assim dizer. Da mesma forma, quando a gente vai para dentro de questões administrativas também, eu tenho o agente administrativo, depois eu vou ter dentro da prefeitura, eu tenho o secretário, depois eu tenho o secretário do secretário, por assim dizer, né? Eu tenho o agente administrativo, que é a secretária. Eu tenho o secretário de obras, que está em cima dela. Eu tenho os vereadores, eu tenho os prefeitos. Quais são as características do poder hierárquico dentro da administração pública? Primeiro, eu tenho que estar dentro da mesma pessoa jurídica. Então, eu não posso ter, por exemplo, o poder hierárquico, ele não é válido para um agente administrativo dentro do Estado versus um agente administrativo dentro da prefeitura, dentro do município, porque eles não estão na mesma pessoa jurídica, eles estão em pessoas jurídicas diferentes, logo a competência deles é diferente. Deve-se haver a subordinação sempre, então eu não tenho poder hierárquico se não tiver subordinação, ou seja, se eu não tenho a quem mandar, logo eu não tenho poder de hierarquia. Eu só posso sofrer o poder de hierarquia das pessoas que estão acima de mim. E não se fala em hierarquia entre os poderes, né? Então eu tenho o poder judiciário, eu tenho o poder legislativo e eu tenho o poder, né, que vai ser o poder de promulgar as leis. Então eu tenho o poder legislativo, o poder judiciário e o poder de polícia que vai estar ali controlando. Então não tem hierarquia. O judiciário não manda no executivo, o executivo não manda no legislativo e vice-versa. Então poderes executivos, judiciários e legislativos, eles não têm hierarquia dentro deles, porque eles não se competem entre si. Beleza? E aí nós temos o poder disciplinar, né? O poder e dever, aqui é um poder que entra o dever também, tá? O poder e dever de punir as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas às disciplinas de órgãos públicos. Quando a gente fala aqui do poder disciplinar, é aquela pessoa que tem a função de auditar, a função de controlar, a função de ver se está tudo sendo feito da maneira correta que deve ser feito. E caso não, eu vou punir sim as infrações funcionais. Quando a gente fala dentro do poder disciplinar, a gente analisa que dentro de cada oligarquia pública, dentro da administração pública, dentro das suas determinadas esferas de poder e dentro também de determinada questão de espaço-tempo, eu tenho pessoas que são executoras e pessoas que são auditores. Então eu tenho a pessoa que vai, a um determinado momento, ela vai auditar e ela também vai dizer se aquilo está feito certo ou está feito correto. Da mesma forma que eu tenho um chefe direto, né, eu tenho ali o líder, por exemplo, ele também pode ter o poder disciplinar. Por quê? Porque se eu sou subordinado dele e fiz algo errado, logo ele tem total direito, ele tem um total poder de quê? De mostrar que eu estou errado e cobrar também que eu esteja errado. A característica desse poder disciplinar é que ele atinge os servidores públicos e os particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico com a administração. Ou seja, eu tenho
servidores públicos, que eles são, né, vai atingir totalmente eles, então o poder disciplinar vai englobar eles, mas também aquelas pessoas que prestam serviços para a pessoa jurídica, para dentro da pessoa da administração pública, né, empresas que estão prestando serviço ou pessoas que prestam serviço para a administração pública também estão sujeitas a serem de maneiras disciplinares devidamente punidas por infrações que cometam. Então, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que não tem ligação nenhuma com vínculo público, mas às vezes está prestando serviço, ela também pode sofrer as sanções do poder disciplinar estabelecido e colocado em cima da pessoa competente para executar esse poder disciplinar. E o poder de polícia, que é a ação restritiva imposta pelo Estado em detrimento ao direito individual. O que acontece? Todo funcionário público, a maioria deles, tem a questão do poder de polícia, ou seja, eles podem sim prender alguém, dar voz de prisão para uma pessoa, se a pessoa violar alguma regra ou violar alguma coisa dentro do órgão público. O poder de polícia, então, vai ter 4 características básicas, né? A primeira característica do poder de polícia é a superioridade do poder público, ou seja, dentro do poder individual, do direito individual, o poder público ele é superior, né? Então, o agente administrativo público, né, o funcionário público, ele tem o poder acima das outras pessoas porque é lhe concedido isso, né? Então, em determinados momentos, em determinados locais, desde que esse mesmo agente administrativo ele não ultrapasse os limites impostos pela lei, ele tem um poder superior ao das outras pessoas dentro aqui do poder de polícia. A discricionalidade, né? Então, essa palavrinha é um pouquinho complicada de se falar, mas tem ela a ver o seguinte, que o funcionário público ele tem a liberdade, né, o agente público ele tem a liberdade de tomar decisões e realizar coisas em determinada conduta, desde que ele não ultrapasse os limites da lei. Ou seja, né, se ele vê alguma pessoa que está cometendo algum ato infracionário, ele pode dar voz de prisão para aquela pessoa sem que ele tenha que comprovar talvez uma conduta ou comprovar alguma coisa. Ele achou que aquela pessoa poderia oferecer um risco ou um perigo para o ambiente ou para as pessoas que estavam no ambiente, ele tem essa característica dentro do poder de polícia que ele pode tomar a decisão de autuar, decisão de conduzir para algum outro determinado local, desde que, é claro, não ultrapasse o limite da lei, como, por exemplo, não humilhe a pessoa, não constranja, para que a lei ela tem que ser sempre preservada. A autoexecutorialidade significa que, dentro do poder de polícia, o Estado ele não deve ter, ele não precisa pedir apoio para o judiciário, não precisa dizer, olha, vou prender fulano, ou eu fiz isso, primeiro eu tenho que pedir autorização, diferentemente de outros casos. Aqui ele pode agir, sim, dentro do limite da lei, sempre, de maneira, não ao bel prazer, mas de maneira que ele entenda que ele está fazendo aquilo para resguardar o funcionalismo público, resguardar vidas ou resguardar a estrutura, e assim ele pode tomar as decisões, como também ele tem a característica de ser coercível, né, a coercibilidade. Então o poder de polícia é para fazer com que não haja delitos, não haja falhas, não haja infrações dentro do ambiente público ou entre outros ambientes que o funcionário público estiver presente. Então ele tem esse poder de coerção, né, ele vai coergir que a pessoa não cometa delitos, não queira fazer delitos. Beleza? Dentro desses poderes, o importante é entender os poderes administrativos, porque isso cai muito em provas de concurso e também quando eu estou atuando como administrador público, eu preciso entender quais dos poderes eu estou utilizando e quais dos poderes as pessoas estão também utilizando. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!